essa é uma live aberta para o pessoal que é da Corrida do Milhão. A gente já vem de uma sequência de aulas, né? Então a gente veio ali sobre a parte de como analisar ações, dentro da parte de como começar ali com o regime de competência, já vimos vários indicadores, entramos na prática e hoje, depois de muitos pedidos, a gente começou com fundos imobiliários. Como o fundo imobiliário é um tipo de investimento mais simples de se fazer, o Mateusão decidiu abrir para todos vocês. Então, mesmo para quem não é da Corrida do Milhão, está recebendo hoje o quê? Uma degustação sobre como funciona. A gente tem encontros frequentes no qual a gente traz conteúdo para vocês. Esses conteúdos ficam gravados para quem é da mentoria do Corrida do Milhão, que vocês podem assistir quando vocês quiserem, tá? O objetivo aqui é a gente trocar ideia sobre esse conteúdo, ajudar vocês nos investimentos e, obviamente, abrir um espaço ali para perguntas, tá? Assim que eu finalizar a apresentação, eu vou abrir uns 15 minutos para perguntas. Vou pedir para vocês mandarem no chat ali. Então, guarde a perguntinha de vocês mais para o final. Se você mandar agora, eu não vou conseguir responder. Mas meu objetivo é tentar tirar o máximo de pergunta possível, tá? Sobre a Corrida do Milhão, podem ficar tranquilos. Assim que eu acabar o conteúdo, o Mateusão volta aqui para trazer todos os detalhes para vocês. Fechou? Vamos nessa, então? Maravilha. Bom, meu objetivo, galera, é passar para vocês sobre os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários faz parte do investimento de renda variável. Para quem não conhece nada, para quem está do zero, no investimento a gente tem duas macro classificações, que são renda fixa e renda variável. Basicamente, renda fixa é quando você empresta seu dinheiro para alguém. Então, no caso do banco, um CDB, uma empresa, um debenture, para, sei lá, para o setor de agronegócio, um LCA, no caso do imobiliário, o CRI, ou seja, você empresta seu dinheiro e a pessoa te devolve depois de um determinado período com juros, indexado a algum indexador, seja inflação, CDI, o que seja, tá? E por um outro lado, você tem a renda variável, que diferentemente da renda fixa, pode lhe trazer um potencial rentabilidade maior, porém também agrega um maior risco. Os investimentos não são diferentes do trade. Para quem já teve aula comigo, sabe? Falo muito, galera, correlação risco-retorno. Para você ter um potencial retorno maior, você vai ter que se arriscar mais. Se você quiser ter menos risco, provavelmente, tá? Nunca é 100% de certeza, você pode ter um retorno menor. E o fundo imobiliário, ele é muito bom, por quê? Porque ele entra no meio dessa vertente. Porque, como eu falei para vocês, não é que é exatamente isso, mas a característica dele é o quê? É ser menos volátil que as ações, então ele não tem toda aquela volatilidade para você ficar louco ali, que nem uma montanha-russa. Para quem está começando, para quem já é mais experiente, sabe que é normal essa oscilação, tá? Até porque a gente investe ali mais para o médio e longo prazo. Mas o fundo imobiliário, ele traz essa tranquilidade de não ser tão volátil, tá? E, por outro lado, ele traz uma rentabilidade mais frequente e, por sinal, mensalmente, uma rentabilidade que a gente pode falar de renda variável, né? Acaba pagando mais por, entre aspas, um risco menor, tá? Além de que é um tipo de investimento muito fácil de você analisar. Por quê? Porque você está analisando basicamente o setor imobiliário, um setor de imóvel. Você analisar um imóvel é muito mais fácil do que você analisar uma empresa. Modelo de negócio, gestão corporativa, lucratividade, fluxo de caixa, endividamento. Não que não dê para você aprender. A gente está tendo esse conteúdo todo com Corrida do Milhão e está sendo bem bacana. Só que, óbvio, que é algo um pouco mais complexo. É super possível e super fácil também se você estudar. Até porque os assessores estão aqui para te ajudar nessa jornada. Mas o fundo imobiliário, ele é mais fácil ainda. É algo que, tipo assim, você olha e fala, meu Deus, é só isso, Pipo? Sim, é só isso. Vocês vão ver que eu vou entregar para vocês aqui tudo mastigado e é só isso. E no final do conteúdo, podem ficar tranquilos que a gente vai praticar sobre tudo. Fechou? Vamos lá, então. Seguindo. O que é um fundo de investimento imobiliário? Vocês vão conseguir ler mais rápido do que eu, obviamente, mas só para poder a gente ver um conceito aqui. Os fundos de investimento imobiliário são formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, seja no desenvolvimento de empreendimentos ou em imóveis já prontos, como edifícios comerciais, shopping centers, galpões logísticos, hospitais e etc. A gente tem 3 tipos de fundos imobiliários. Só que antes de falar dos 3 tipos, é muito importante você entender que um fundo de investimento imobiliário é diferente de um fundo de investimento qualquer. Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar que tem fundo de investimento multimercado, fundo de investimento em renda fixa e fundo de investimento em ações. Esses fundos de investimento, galera, são fundos de investimentos abertos, tá? No caso do fundo de investimento imobiliário, é um fundo de investimento fechado. Ou seja, ele é listado em bolsa, da mesma forma que uma ação. Então, para você comprar uma cota de um fundo de investimento, você não vai comprar essa cota diretamente
com o fundo de investimento. Você vai comprar listado em bolsa. Ela é listada em bolsa e ela sofre a variação da cotação dela como se fosse uma empresa. Então, por exemplo, o Itaú. O Itaú é listado em bolsa, você vai lá no pregão comprar uma cota, uma ação. Então, uma ação é como se fosse uma cota de um fundo imobiliário, porque é listado em bolsa. Com isso, ele te traz muito mais benefícios do que um fundo de investimento. Pipo, é melhor ou é pior? Não existe melhor ou pior. É a mesma coisa do trade, lembra? O melhor, galera, é o que funciona para você, é o que funciona para o seu perfil e o que funciona para os seus objetivos, tá? E quem que vai te ajudar com isso? Obviamente, é o Matheus, é a Eli, é o Thiago, é o Vitão, é toda a equipe da Neo Valor que vai pegar na sua mão e vai desde a avaliação do seu perfil até entender qual tipo de investimento é bacana para você e te ajudar também na escolha, tá? Temos 3 tipos de fundo de investimento imobiliário. Primeiro tipo, e um dos mais famosos, que eu particularmente gosto muito, são os fundos de tijolo. Estes fundos que possuem imóveis físicos, como shopping centers, edifícios empresariais e hotéis. Fundo de papel, basicamente, é um patrimônio que é composto por aplicações financeiras no setor imobiliário, por exemplo, LCI e CRI. É um fundo de investimento que investe em renda fixa, tá? Também existe. E fundos de fundos, conhecidos muitos como FOFs, que basicamente é um fundo imobiliário que investe em outros fundos. Então, é um fundo que ele não tem um imóvel próprio, mas ele acaba investindo em outros fundos. É como se fosse uma cesta de fundos. Para quem conhece um pouco mais sobre o mercado financeiro, é como se fosse um ETF, tá? Se você não sabe o que é ETF, pode ficar tranquilo, não vai influenciar aqui no nosso conteúdo, tá? Então, fundo de tijolo, você investe em um fundo que compra um imóvel, tá? Fundo de papel, você investe em um fundo que investe em papéis da renda fixa do setor imobiliário. E fundo de fundo é um fundo que é composto por outros fundos. Tá? Pipo, qual é o melhor, qual é o pior? Não tem melhor, não tem pior. O que eu sugiro, como sempre, é você diversificar a sua carteira para diversificar o seu risco. Tá? E como analisar os fundos imobiliários? O fundo de tijolo, galera, que basicamente é o quê? É você investir em um fundo que investe em imóveis próprios. Por exemplo, eu vou investir, Pipo, num fundo de shopping. Esse fundo ele vai ter 3 shoppings. Então, esse fundo ele tem a participação desse shopping. Vocês concordam que no shopping tem loja? E a loja ela paga aluguel. Então, se a loja paga aluguel para o shopping e esse fundo tem uma parte desse shopping, esse fundo vai receber uma parte desse aluguel. E se você é cotista, se você é sócio desse fundo, você também recebe uma parte desse aluguel. Então, é mais ou menos assim que funciona no caso de um fundo de tijolo, tá? E existem vários segmentos e setores que a gente vai ver mais para frente. Mas, basicamente, é você investir no fundo de investimento imobiliário que investe em imóveis físicos, tá? Antes de continuar a explicação, é muito importante você entender o seguinte. Eu vou tentar não entrar muito no detalhe, até para não ficar complicado para vocês, mas um fundo de investimento, seja ele de papel, tijolo ou de FOF, ele não é classificado por ter 100% do investimento naquela classificação. Ele é classificado pela sua majoritariedade. Só o áudio, galera, por gentileza. É classificado pela sua majoritariedade. Ou seja, um fundo de tijolo pode ter investimentos em renda fixa, como pode investir em outros fundos. Mas a majoritariedade dele tem que ser em imóveis físicos. Da mesma forma, o FOF, da mesma forma, a renda fixa. Tem muito fundo de investimento que tem dinheiro, um pouco do dinheiro em caixa, um pouco em renda fixa, um pouco em FOF, mas 80% em tijolo. Não exclui de ele ter outros tipos de investimentos, mas como é majoritário a parte de imóveis físicos, ele se torna um fundo de investimento de tijolo. Fechou? Maravilha. Primeira característica que eu olho num fundo de investimento de tijolo é o quê, Pipo? Esse é um fundo conhecido como multi. Pipo, só é bom ou só são bons os fundos multi? Não. Tem muito fundo que não é multi, que é bom também. Mas todos que são multi geralmente são bons. Beleza, Pipo. O que é multi? Multi é um fundo que é multi-inquilino, multi-imóvel e multi-região. Como assim? É um fundo de investimento que ele tem imóveis em mais de uma região, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele tem mais de um imóvel, então, por exemplo, ele tem 10 shoppings e ele é multi-inquilino. Obviamente, se você é um fundo de shopping, propriamente dito, ele já é multi-inquilino. Ele tem vários inquilinos. Por que isso é importante, Pipo? Por causa da diversificação. Quanto mais regiões, mais imóveis e mais inquilinos você tem, menos chance você tem de uma coisa que a gente vai falar mais para frente,
de vacância, que é o quê? Desocupação. Beleza? Então, um ponto importante, mas não é crucial, tá? Mas se estiver muito bom, é ser multi-multi-multi. Ou ele pode ser só dois. Ele pode ser multi-multi, multi-inquilino e multi-imóvel. Ou só multi-imóvel e multi-região, e tem um inquilino por cada imóvel. Não tem problema. Pelo menos dois é bacana, tá? Ou multi-inquilino e multi-imóvel, ou multi-imóvel e multi-região. Mas quando é multi-multi-multi, quer dizer que ele é muito bom. Já é um pré-requisito para ele ser muito bom, tá? Outro fator interessante de a gente analisar no fundo de investimento de tijolo é o patrimônio líquido, tá? Não tem um mínimo, tá, galera? Mas eu acho que a partir ali de mais ou menos de uns 300, 400 milhões de patrimônio líquido, já quer dizer que é um fundo que já está começando a se estabelecer, tá? Óbvio, fundos de 1 bilhão, 2 bilhões, quer dizer que eles já estão totalmente estruturados. A questão é que talvez você não consiga pegar uma valorização nele, porque ele já é um fundo que está bem estruturado. Geralmente um fundo menorzinho, você consegue, além de ganhar no dividendo, você consegue ganhar também na valorização, tá? Então, olhar o patrimônio líquido é muito importante. Então, cuidado com fundos que têm patrimônio líquido muito baixinho. Acima de 300, 400, 500, já está bem bacana. Meio bilhão de patrimônio líquido é coisa pra caramba. Então, tá tranquilo aí para poder você seguir com esse fundo, tá? A liquidez é muito importante. Por que, Pipa, a liquidez é importante? A liquidez, galera, é o que vai te dar a possibilidade de você conseguir comprar e vender esse fundo. Tem muito FII que ele tem pouquíssima liquidez. Ou seja, você não consegue facilmente vendê-lo depois de comprar, ou até mesmo para comprar é difícil, ou até mesmo, como vocês do trade sabem, o spread pode acabar sendo um pouco grande. Então, é legal vocês olharem a liquidez também. Não tem uma liquidez ideal, mas, obviamente, quanto mais líquido, melhor. Mas eu posso falar ali que pelo menos acima dos 5, 10 mil de liquidez diária já está bacana, tá? Então, 5, 10 mil de liquidez diária já é uma boa liquidez. Obviamente, quanto mais, melhor. Mas cuidado ali para ativos com menos de 3, 2 mil de liquidez diária ali. Você pode ter algum tipo de complicação. Não quer dizer que vai ter, tá? É só trazendo um ponto para vocês. Outro ponto é a gestão. A gente tem dois tipos de gestão. Gestão passiva e gestão ativa. Eu, particularmente, eu gosto muito da gestão ativa. Quer dizer que a gestão passiva é ruim? Não. Mas qual é a diferença, galera, da gestão ativa para a gestão passiva? Basicamente, a gestão passiva, ela vai seguir um índice, ela vai seguir um benchmark. Por exemplo, a gente tem que bater a mesma rentabilidade do IPCA, do CDI, do qualquer outro índice. Então, o teto é essa rentabilidade. O passivo, basicamente, ele vai tentar bater, chegou ali, ele para. O ativo é diferente. O ativo, o gestor, ele tem autonomia para poder entregar o máximo que ele pode para você. Então, eu particularmente não gosto de ser sócio de FIIs que tem limite. Eu prefiro que a gestão seja totalmente ativa, porque ele tem autonomia para botar todo o conhecimento dele à prova e realmente correr atrás de uma rentabilidade boa para a gente, cotista, no caso, o acionista, tá? Então, gestão, na minha visão, sempre é interessante ser ativa, tá? Seguindo, prazo. O que é esse prazo, Pipo? É o prazo para o fundo acabar. Entende? Então, o que eu sugiro é a gente sempre investir em fundos imobiliários com prazos indeterminados. Tá? Por quê? Porque aí você não tem um prazo para poder liquidar esse fundo. Tá? É um prazo indeterminado. É um prazo que não tem um prazo máximo ali para você estar liquidando sua posição. Vacância, o que é vacância? Vacância, galera, é a mesma coisa que desocupação. Então, a gente tem a ocupação e a gente tem a vacância. Óbvio, quanto menor a vacância, melhor. Uma porcentagem legal eu acho que uma vacância controlável, vamos dizer assim, uma vacância excelente. Abaixo de 10% está excelente. Você tem uma desocupação de até 10% está excelente. Boa de até 20%. 25% já tem que começar a prestar atenção. Mas abaixo de 20 ali é controlável, é normal. Entre um contrato e outro, entre mudar um e outro, é normal você ter, às vezes ter. Ah, Pipo, tem 1% de vacância. Perfeito, tem 2%, maravilha. Tem 9%, muito bom também, tá? Acima de 25, quem pode começar, você entender o que está acontecendo. Mas abaixo de 20, ali abaixo de 10, tá muito bom por sinal, tá? E aí a gente tem dois tipos de vacância. A gente tem a vacância física e a gente tem a vacância financeira. Qual é a diferença entre elas, Pipe? Qual é a mais importante? É muito importante você analisar ambas. Por exemplo, a vacância física é quantidade. A vacância financeira, obviamente, é financeira. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que deixa eu voltar um pouco aqui para eu ter espacinho aqui. Vamos dizer
que eu tenho um prédio, certo? Eu tenho um prédio. E esse prédio, ó, tem 1, 2, 3, 4 andares, certo? 4 andares. Então, cada andar desse aqui equivale a basicamente 25% de ocupação física. Vocês concordam? Porque se são 4 andares, basicamente 100 dividido por 4 vai dar 25%. Porém, para você alugar esse aqui, ó, é 100 mil, um exemplo, é 1.000, por exemplo. Para você alugar esse aqui, é 1.000. Para você alugar esse aqui, é 1.000. E para você alugar esse aqui, ó, galera, é 2.000. Então, se você tem uma vacância no qual esse último andar aqui, ó, ele não está alugado, você vai ter uma vacância física de 25%. Porém, você vai ter uma vacância financeira maior. Por quê? Porque de 5.000, que é o total, você não tem 2. Ou seja, se a gente for dividir aqui, ó, fazer um cálculo rápido, 2.000. Basicamente, você vai ter uma vacância aqui, ó, de 40%. Entende a diferença? O que é mais importante, Pipo? Óbvio que a financeira é o que vai contar, no final das contas, da parte da grana. Mas é muito importante você entender a vacância física também, tá? Então, a comparação das duas é muito boa e aquela porcentagem que eu falei para vocês é para ambas, tá? Então, é importante você entender ambas as vacâncias, física e financeira, tá? E esse exemplo aqui da cobertura, acho que fica bem bacana para a gente entender isso. Fechou? E para fechar, obviamente, último, mas não menos importante, o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield, Pipo? Basicamente, é a porcentagem que ele vai pagar de dividendo para você. Pipo, o que é dividendo? Resumindo, aluguel. Se você investe em um fundo de investimento de tijolo, você investe em imóvel físico. Se você investe em imóvel físico, tem inquilino. Se tem inquilino, ele paga aluguel e você também recebe esse faz-me rir aí na sua carteira, basicamente mensalmente. Ele informa como vai ser pago, quando vai ser pago, tem uma taxa média, mas saber essa porcentagem é muito importante, tá? Mas aí que tem um ponto, não tem uma porcentagem ideal. Por quê? 2 fatores. Primeiro que não adianta o FII pagar, sei lá, um caminhão de dividendo, sendo que no resto ele não tem estabilidade. Você compra ele, sei lá, depois de 6 meses ele se dilui, ele acaba se desfazendo, entende? Mas é muito importante você comparar isso aqui, ó, basicamente, com o que você espera do ano. Obviamente, se a gente tem uma taxa de juros mais alta, isso aqui fica mais complicado. Se tem uma taxa de juros mais baixa, acaba influenciando. Mas, por exemplo, eu acho, na minha visão aqui, você tem um dividend yield aqui maior, por exemplo, do que 9, 10%, já está muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá? Obviamente, quanto maior, melhor. Mas acima de 10% ali já está excelente, tá? Já está um dividend yield ali no ano, tá? Por ano. Por ano, já é um dividend yield bacana. Ah, Pipo, tá 12, excelente. Está 15, fenomenal. Tá? Pipo, tá 7%, o que é que você acha? Dependendo do tipo de fundo imobiliário, pode ser bom também. Pode ser que ele é muito bom em todos os outros, só não paga, por enquanto, o fundo de investimento, não paga um dividendo bom. Por quê, Pipo? Porque ele está em crescimento. Talvez ele quer adquirir um novo imóvel, comprar uma participação maior nos imóveis que ele tem, entende? Então, depende muito do fundo imobiliário. Mas, basicamente, eu acho que a partir disso aqui, começa a ficar interessante. Fechou? Então, esse aqui, galera, é um resumo do fundo de tijolo. Podem ficar tranquilos que a gente vai para a prática daqui a pouco, tá? Vou passar todo o conteúdo e eu volto um a um para poder a gente dar uma olhada ali. Fechou? Fundo de papel. Fundo de papel, como eu falei para vocês, é investimento em renda fixa, tá? Então, é uma análise um pouco mais macro ali. O que é interessante você avaliar nesse fundo? Patrimônio líquido, obviamente, mesma regra ali, acima de 300, 400 milhões de patrimônio líquido, tá show de bola, tá? Liquidez, mesma coisa, você tem uma liquidez ali basicamente, pelo menos acima de 5.000, eu acho que é tranquilo também, tá? 5.000 por dia. Gestão ativa, da mesma forma como eu falei para vocês anteriormente. Prazo indeterminado, da mesma forma, tá? Diversificação. O que é isso, Pipo? Quando você vai investir, galera, no fundo de papel, ele investe em alguns títulos de renda fixa. Então, é importante que ele tenha uma diversificação.
Porque imagine, o que é renda fixa? É alguém te devendo. Se ele tem um cara só, esse cara dá calote, imagine o que acontece, de onde vai vir seu dividendo. Entende? Então é importante você ter uma diversificação para você ter a garantia de que, se um ou outro ali der calote, que pode acontecer, tá? É muito difícil, mas pode acontecer, você tem uma diversificação e isso não vai impactar ali no seu financeiro. E, obviamente, o indexador. Pipo, o que é o indexador? Basicamente, galera, indexador é IPCA, tá? É CDI, é IGPM. Então, eu particularmente, eu gosto de indexadores que nos garantem uma rentabilidade mínima. Por exemplo, esses aqui, ó, que são mais voltados aqui à inflação. O CDI, obviamente, é o crédito interbancário, mas ele sempre vai estar seguindo ali, ou desculpa, o IPCA e a Selic, tá? A Selic. Então, eu gosto muito do IPCA por isso. Porque, como ele é indexado à inflação, você sempre vai ter um ganho real. Vai ser sempre IPCA mais alguma coisa, tá? Você tem Selic mais alguma coisa também e CDI mais alguma coisa. Mas eu, particularmente, gosto muito aqui do IPCA. IPCA e GPM é legal. Só que o GPM ele acaba tendo uma variação dependendo ali do ano, tá? Mas são indexadores bacanas aqui também. Não problema. A questão do Selic e CDI é que você depende muito da política monetária do país no momento. Quando ela está alta, está fenomenal. Então, agora mesmo. Agora você pegar o indexado Selic e CDI, tá maravilhoso. A gente está ali com taxa de juros lá em cima, vai ficar show de bola. Mas em um momento que a taxa de juros está caindo, aí talvez buscar alguma coisa mais voltada para o IPCA pode ser uma solução bacana também. Tá bom? Vamos seguir. Então, isso aqui é o que analisar no fundo de papel também. Fechou? E para finalizar, FOFs, que são fundos que investem em outros fundos de investimento. Então, o que analisar no FOF é muito parecido com o de papel, patrimônio líquido, como eu falei para vocês, todos é importante analisar o patrimônio líquido. Liquidez, obviamente, mais uma vez. Gestão, mesma coisa. Então, patrimônio líquido, pelo menos acima de 300, 400 milhões. Liquidez de pelo menos 4, 5 mil por dia. Gestão ativa. Prazo indeterminado. E aqui, ó, são os ativos. Como assim, Pipo? Galera, o FOF, ele é um fundo. Então, eu vou botar aqui, ó, um FII, que ele investe, ó, em outros FIIs. Tá? Então, ele pode investir tanto em CRI, que é onde o fundo de papel investe, ele pode investir no próprio fundo de papel, ele pode investir no fundo de tijolo, tá? Então, o que é que você pode fazer para analisar? Você pegar os ativos e analisar um a um para entender a carteira de investimentos desse FOF. Pode ser uma opção para saber se é um bom FOF ou não. Pipo, mas me diga qual é o sentido de investir em um FOF? Ó, diversificação. Por quê? Quando você investe no FOF, você consegue diversificar em um único ativo. Em um único ativo, você já está diversificado. Entende? Além de que, o Matheus pode mostrar para vocês mais para frente, a gente tem um gráfico, não sei se ele vai mostrar aí, mas qualquer coisa eu pego aqui e mostro para vocês, onde mostra a média do pagamento de dividendo, estou falando porque o Matheus olhou comigo mais cedo, dos FOFs, tá? Então, tem pago um dividendo bem bacana também, tá? Então, é um dos bons motivos ali para se investir em FOFs. Fechou? E aí, vamos agora para onde? Para a prática, obviamente, né? Então, vamos começar aqui com o fundo de tijolo? Vamos começar? Eu separei aqui, ó, galera, alguns fundos aqui que eu, por sinal, eu estava até conversando com o Matheusão aqui, eu acho que eu aportei nesses fundos aqui, foi esse mês, né, Matheusão, que estava conversando, estava trocando ideia com ele, e aí eu vou passar um para vocês aí que eu estava investindo aí nos últimos dias, tá? Então, acho que é bem bacana para a gente analisar. Por exemplo, esse aqui, ó, é um fundo de tijolo. Antes de mais nada, galera, eu queria mandar o link para vocês aqui do Funds Explorer. O que é o Funds Explorer, Pipo? É da mesma forma como o Status Invest. É um site bem bacana, onde é o lugar onde eu mais gosto aqui, mandei para vocês aí no chat, tá? Onde eu mais gosto de buscar informação aqui sobre fundos imobiliários, tá? Então, eu gosto muito de olhar aqui nos Funds Explorer. Você bota na lupinha aqui, ó, escreve o ticker aqui, já foi, ele aparece lá para vocês, tá? Então, deixa eu voltar aqui, por exemplo, nesse GALG11, que é o Guardian Logística Fundo de Investimentos Imobiliários, tá? É um fundo de investimento de tijolo do segmento de galpões logísticos. Para quem não sabe, a gente tem galpões logísticos, a gente tem agência bancária, a gente tem educacional, que é faculdade, escola, a gente tem laje corporativa, que são prédios executivos, a gente tem shopping, a gente tem vários tipos de residencial, a gente tem vários tipos de investimento de tijolo, tá? São imóveis físicos. Então, esse aqui é o setor que eu mais gosto,
que é o setor de logística. Por quê, Pipo? Porque é um setor, galera, que eu posso falar que ele chega a beliscar a antifragilidade. Por que chega a beliscar a antifragilidade? Porque shopping, você tem pandemia. A gente teve lá aquelas questões com os fundos imobiliários de shopping, voltaram a subir depois, laje corporativa também, mas fundo de logística é o que eu mais gosto. Por quê? Porque galpão logístico, galera, eu acho muito difícil deixar de existir. Entende? Galpão logístico, a logística é o que move. Tanto é que você tira pela greve dos caminhoneiros. Tem greve do caminhoneiro, parou o Brasil. E para onde que vocês acham que saem e chegam os caminhões? De galpões logísticos. Então, sempre vai ter galpão logístico. Eu acho interessante que tem um... Eu não sei qual é o fundo imobiliário, mas onde eu morava lá em Salvador, criou um galpãozão gigante e do lado abriu um mini shoppingzinho. Não foi um shopping enorme, obviamente. E aí, nesse galpão, galera, que é muito mais caro e mais difícil de você locar, tava os 10 galpões locados em um mês. O shoppingzinho do lado, que é muito mais barato, as 20 lojas lá só tinha 2 alugadas. Então, para você ver quanto que realmente flui a parte logística aqui no Brasil, tá? Que, por sinal, por ser um país muito grande, muito farto de várias commodities, basicamente, ele flui muito. Além de ser muito grande, a gente consome muito, importa, exporta bastante. Então, o setor de logística é um setor bem legal aqui, principalmente quando a gente fala de fundo imobiliário, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos analisar baseado naqueles fundamentos. Aqui é o GALG 11. Eu já começo aqui em cima. Ó, primeiro de tudo, liquidez diária. Beleza, já temos o primeiro check. Por quê? Basicamente é acima de 5 mil. 39 mil de liquidez diária, tá excelente. E o patrimônio líquido, ó, 540 milhões. Tranquilo também, tá? Então, eu analisaria isso e isso aqui inicialmente. Fechou? Maravilha. Seguindo aqui, descendo mais um pouquinho, tá? Eu desceria aqui, não vou olhar a cotação. Pronto, vamos aqui para as informações básicas. O que é que eu tenho aqui? Prazo de duração indeterminado, ó, mais um check também. E o tipo de gestão ativa. Opa, outro check também. Então, ó, 4 daqueles pontos ali, a gente já matou. Então, vamos voltar lá? Então, ó, a gente já matou o patrimônio líquido, a gente já matou a liquidez, a gente já matou a gestão e já matou o prazo. Todos estão cumprindo perfeitamente como a gente falou, certo? Maravilha. Vamos seguir, então. Seguindo. A gente tem o dividendo, ó, nos últimos 12 meses, ó, 9,56. Não falei para vocês? Acima de 9%. Está muito bom. Então, passou e mais uma ali. 9,56 aqui de dividendo ao ano, tá? Descendo mais um pouco, a gente tem os ativos. Então, ele está em 4 estados. Já é multi-região. Ele tem 6 ativos. Já é multi-ativo. Então, ele já é multi-multi, certo? Ele já é multi-multi. Só falta saber se ele tem o último multi, que é de inquilino, tá? Que a gente vai olhar daqui a pouco ali, a gente pode ver isso no relatório. Mas já chegamos lá. Então, vamos voltar para lá? Ó, voltando aqui na apresentação. Então, check aqui, check aqui, check aqui, check aqui, check aqui, check aqui e check aqui, certo? Faltou o quê, Pipo? Ser multi-inquilino e dar uma olhada na vacância. Vamos verificar esses dois agora? Vamos lá, então. Volto lá. Cadê minha página? Aqui. Desço um pouquinho. E olha que bacana. Vacância do GALG 11. Olha que legal. Ele pintou de azul bebê a ocupação física e de laranja a ocupação financeira. Azul escuro, desocupação física ou vacância física e desocupação financeira. Vocês conseguem enxergar algum azul escuro ou algum amarelo no gráfico? Eu não. Ou seja, ele tem 0% de vacância. Ou seja, como gosto de falar lá os repórteres esportivos, 100% de aproveitamento. Não tem o que falhar aqui, tá vendo? Ou seja, tudo que pinga ali, ó, já influencia diretamente ali no dividendo que cai para você. Isso é excelente. Ter 0% de vacância, galera, eu garanto para vocês. Pesquisem, é difícil. É muito difícil você ter 0% de vacância no mercado de fundo imobiliário, porque é comum você ter uma rotatividade. Ainda mais no setor de logística. Beleza, então passamos ali, ó, no último que estava faltando, o penúltimo, que era a vacância. Vamos olhar agora o inquilino. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, eu acho que a gente poderia parar por aqui a análise, mas só para mostrar para vocês o multi-inquilino, eu vou abrir um relatório. Mas eu não quero assustar vocês, eu não quero mostrar relatório, só considere o que eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês não precisam ler aquele relatório inteiro, tá? Só isso aqui que eu fiz com vocês já resolve.
já dá para você ter uma análise fundamental e fenomenal, tá? Ali, a gente seria uma análise avançada que não é necessária no início. Eu só vou abrir o relatório para mostrar para vocês onde que vocês acham o relatório e para mostrar o multi-inquilino, tá? Então, eu venho aqui, ó, e relatório, tá vendo? 31/10, por exemplo. Vou pegar esse último aqui, cliquei em 31/10, ele vai abrir um relatório, tá? Vou até passar logo aqui. Passei. Por quê? Eu quero ver aqui, pronto. Eu quero ver, ó, distribuição geográfica. Eu quero ver quais são os inquilinos, tá vendo? Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu já tenho aqui quadro de resumo de contrato. De cara, eu já tenho 1, 2, 3, 4, minimamente. Então, se eu tenho mais de um inquilino, basicamente, ele é multi-inquilino também. Ou seja, se eu voltar lá, a gente matou tudo. Opa! A gente matou tudo, concordam? A gente é multi, patrimônio líquido, ok, liquidez está ok, gestão ativa, prazo determinado, vacância fenomenal, espetacular, e o dividend yield também dentro da nossa faixa, ou seja, é um fundo que, pela nossa análise aqui, está dentro de todos os padrões. Inclusive, eu analisei ele justamente porque é um que eu aportei ultimamente, estava conversando até com o Matheus ali, então acho que é uma boa opção, tá? Mas eu trouxe ele aqui só para mostrar para vocês como é que ele cumpre todos os requisitos aqui que a gente passou para vocês. Fechou? Maravilha. Então, isso, galera, é um fundo de investimento de tijolo, tá? Eu posso mais para frente, tá? Em outras lives, eu posso fazer uma live depois ali com o Carlos, com o próprio Matheus do Instagram, onde a gente analisa outros, a gente pode fazer no YouTube, que seja. Mas a gente pode fazer mais lives mais para frente. Mas, para vocês verem como é simples. Você vê, peguei Depois a gente ponto. marca uma outra, pouquinho mais avançada. Isso, mais espetaculosa. Fechou? Maravilha. Então, esse é o de tijolo. Vamos avançar aqui nos fundos de papel, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui, ó, de um fundo de papel, que é esse aqui, tá? Esse aqui, galera, é o Canip. Ele é um dos maiores fundos imobiliários do IFIX, tá? Para quem não sabe, o IFIX é o índice de fundos imobiliários. Então, ele é um dos maiores, tá? Por quê? Porque é um dos mais antigos e, sim, bem consolidados. Então, vamos começar a analisar aqui. Primeiro, patrimônio líquido. Eu não tenho nem o que falar, né? 7,8 bi. Já dá para ver que ele é bem consolidado. E isso aqui, galera, é interessante. Quanto maior for o patrimônio líquido, mais estruturado ele é. E, obviamente, menos risco você tem. 102 mil negociações diárias. Você não vai ter problema nenhum com liquidez, tá? Vamos lá. Cumprimos já 2. Seguindo, vamos lá. Olha aqui o que a gente tem. Prazo indeterminado e gestão ativa. Já seguimos mais 2 pontos, certo? Vamos descer mais um pouquinho. 14,27% ao ano. Ou seja, foi mais do que 1% ao mês. Tá? Mais do que 1% ao mês. Lembra que eu falei para vocês? Rentabilidade de renda variável com, entre aspas, segurança de renda fixa, tá? Então, excelente aqui também. Vamos voltar lá para a nossa colinha? Vamos voltar, Pipo? Maravilha. Patrimônio líquido, ok. Liquidez, ok. Gestão, ok. Não coloquei aqui também, tá? Me perdoe, inclusive, vou consertar agora. Isso foi uma falha minha e isso não pode acontecer. Ó, editando aqui agora e redimindo com vocês, tá? Fechou. Eu vou aproveitar e colocar aqui também, que eu sei que já que não tem. Beleza? Só para poder estar certinho ali para vocês. Fechou? Para caso queira alguém tirar print aí, alguma coisa. Então, beleza. Patrimônio líquido, liquidez, gestão, prazo e dividend yield, 100% ok. Tá? Vou pedir só para não riscar a tela, por gentileza. Vamos seguir aqui na diversificação e indexador? Vamos lá, então, Felipe. Vamos lá. Esse, galera, eu também vou precisar abrir o relatório para mostrar para vocês, mas, mais uma vez, lembrando, tá? É só para mostrar para vocês como é que você pode analisar. Vocês podem finalizar por aqui. Entende? Essa análise que vocês fizeram aqui já é uma análise bem bacana para poder escolher um fundo de papel. Mas só para vocês olharem. Relatório, tá? Então, descendo aqui, ó. Olha o que a gente tem aqui. Descendo, deixa eu ver aqui. Primeiro de tudo, indexador IPCA, ou seja, você sempre vai estar basicamente atrelado ali à inflação, sempre você vai ter um ganho real mais alguma coisa, tá? Sempre você vai estar garantindo um ganho real. Isso é muito bom quando você atrela ele basicamente ali à inflação, tá? Muito bom mesmo. Então, é um indexador bom. Eu particularmente gosto do IPCA em si.
E quando você desce mais um pouco, descendo mais um pouco aqui, ó, olha a lista de ativos. Dá para ver que é uma cacetada, né? Ó, olha isso, não para, tá vendo? Não para. Se eu subir aqui, tinha algum lugar mostrando a quantidade. Se eu não me engano, são 47. Deixa eu ver aqui. Tem algum lugar? Se não tiver, eu já vejo para lá. Não vou ver o número aqui agora, eu lembro que tinha algum lugar, não estou achando, mas de qualquer forma, olha a quantidade. Tá vendo? Você vê que basicamente todos aqui, ó, são atrelados aqui, ó, ao IPCA. Tá vendo? Então, ó, a diversificação é muito importante, a carteira de ativos, tá vendo? Muitos ativos, muitos ativos. Ou seja, ele é muito diversificado e é atrelado basicamente ao IPCA. E, por sinal, isso é muito bom. Por quê? Porque a gente cumpre os nossos outros dois requisitos, diversificação e indexador também, tá? Então, querendo ou não, é um fundo de papel bem bacana aí, ao meu ver, de acordo aqui com nossas avaliações, tá? Então, o indexador é qual indexador que ele vai estar vinculado ali na parte da rentabilidade, e a diversificação é a quantidade, né? Diversificação quanto, Felipe? Pô, óbvio que não é legal ter um, né? Como é um fundo de papel e é crédito, o ideal, sei lá, ter acima de 10, estar diversificado, tá? Quanto mais, obviamente, melhor. Fechou? Então, da mesma forma com o fundo de tijolo, simples, tranquilo, é assim que a gente vê um fundo de papel. E seguindo agora para o FOF, tá? Que é um fundo dos fundos, a mesma coisa. Patrimônio líquido, liquidez, gestão, prazo, dividend yield. A única diferença é você olhar os ativos. Eu vou mostrar para vocês como é que geralmente eu faço. Vou pegar um exemplo aqui. Cadê minha internet? Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar esses dois aqui. Pronto. Esse aqui, que é o fundo, ó, fundo de fundos, tá? Que é o RBRF11, tá? É um FOF, tá vendo? FOF, fundo de investimentos. Seus investimentos são destinados com propriedade nas aplicações de outros fins. Então, vamos subir aqui para ver? Ó, patrimônio líquido, já passamos aqui, 1,2 bi, basicamente bem bacana. Liquidez diária, também bem alta, tranquilão também, para poder a gente estar investindo. Seguindo. Prazo indeterminado, mais outro. E gestão ativa, mais outro. Já matamos pelo menos 4 aqui. Vamos voltar na nossa colinha? Voltando na nossa colinha, então. Aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. Falta dividend yield e os ativos. Vamos lá ver? Voltando. Desci aqui. Mesma coisa, quase 11%. Ó, 11% ao ano. Excepcional. Quase 1% ao mês também. Muito bom aqui essa rentabilidade, tá? De dividend yield. Muito bacana, tá? Então, passando mais um ponto ali na parte do dividend yield. E descendo, galera, mais uma vez, volto a falar para vocês, eu só vou abrir o relatório para mostrar os ativos, tá? Que eles têm para poder te avaliar os outros ativos. Lembra que eu falei para vocês? O importante é você pegar e ver quais são os ativos que ele tem e analisar pelo menos os 2 ativos ali para saber se são bacanas? Maravilha. Então, vamos lá. Venho aqui no relatório, baixo e dou uma olhada. Pronto. Desço aqui e de cara eu já vejo, ó, quais são os ativos, tá, que ele tem. Então, esse aqui são os ativos de tijolo. Esses são os ativos, ó, de papel. E, basicamente, esse aqui são os ativos que ele tem de liquidez, tá? Basicamente é o quê? Onde ele quer dinheiro rápido ali, tá? Então, basicamente, isso aqui é interessante. Vou pegar esses 2 aqui, ó, que são de tijolo, para dar uma olhada. Inclusive, já separei os 2 aqui para gente. Então, vamos lá. Primeiro, RBRP11. Será que esse FOF está investindo em um fundo de investimento de tijolo bacana? Ah, por sinal, ó, ele mostra também, ó, qual é a variação dele. Ele é 61% tijolo, 39% papel. Ele investe 60% de outros de tijolo e outro de papel. Você pode ver isso para poder fazer sua carteira. Ah, não, Pipo, eu quero um FOF que é 100% tijolo. Eu quero um que é 50-50. Eu quero um que é um pouquinho mais tijolo. Até isso você pode utilizar para estar diversificando a sua carteira também, tá? Vamos olhar. RP11. Vamos passar aqui rapidinho. Liquidez diária, ok. Patrimônio líquido, também ok. Vamos seguindo. Descendo mais um pouquinho. Prazo indeterminado, ok. Gestão ativa, ok também. Descendo mais um pouco. 10% de dividend yield, ok também. Aqui eu estou analisando como se fosse um de tijolo, tá? Para saber se é bom. Descendo aqui. Ó, 17 ativos em 3 estados.
E se eu descer, ó, vacância, 10%, aqui 12%, 13%, ó. E você vê que foi descendo o ano aqui, ó, até 2022 aqui, ó, 6%, 5%. Então, você vê que está dentro da faixa da normalidade para poder ter uma vacância excelente, tanto física quanto financeira. Aqui mais importa que a financeira, 5%, 6%, tranquilão, tranquilidade. Ou seja, é sim um fundo de investimento bom. Então, eu vou investir naquele foco. Vamos olhar o segundo que estava lá, o RBRL11. Liquidez. Ah, Pipo, olha isso, Pipo. O patrimônio líquido dele é até bacana. Mas olha a liquidez, Pipo. Porém, quando você analisa os ativos do FOF, você não precisa que o ativo tenha uma boa liquidez. Por quê? Porque não é você que vai estar comprando e vendendo. Quem vai estar comprando e vendendo é o próprio FOF, entende? E o FOF ele já detém daquele ativo na carteira. Então, ele não vai ter esse problema de liquidez. Então, a liquidez, galera, quando você for analisar um FOF, não. Mas o ativo do FOF, você não precisa levar essa liquidez aqui em consideração, tá? É tranquilo porque fica tranquilo ali para você, tá? Descendo mais um pouquinho, vamos olhar aqui. Ó, prazo indeterminado, por sinal, logística. Eu ia pedir atenção só para a galera do áudio, por gentileza. Prazo determinado, ok. O segmento é um que eu particularmente gosto bastante, logística. E, ó, gestão ativa. Cumprimos também. 9,57, está no nosso padrão ali de dividend yield, tranquilamente, tá? 6 ativos em 2 estados e mesma coisa. Só teve vacância aqui, ó, em junho aqui, de lá para cá também vacância 0. Ou seja, também é um ativo bacana. Se esses dois são um ativo bacana, quer dizer que sim, eu achei bacana esse FOF aqui, então eu vou incluir esse FOF, né? Esse fundo de fundo na minha carteira, para poder um ativo só eu já estar diversificado. Óbvio que ele tem mais ativos ali de papel, você pode olhar um a um ali também, sem problema nenhum, tá? Mas basicamente, galera, é isso. Simples, leve e solto aqui. Fundo de investimento de tijolo, fundo de investimento de papel e fundo de investimentos, fundo de fundos, tá? A análise é simples, não precisa nada muito detalhado. Você minimamente analisou isso, fez esse checklist que eu fiz com vocês, pronto. Você já estão aptos a pegar a lista toda de FIIs ali, cair um a um ali para poder estar escolhendo. Obviamente que depois que o Matheusão for falar ali para o final, tá? Depois que o Matheusão for falar ali sobre a corrida do milhão, como abre a conta direitinho, não saiam, tá? No final, eles vão fazer algumas recomendações para vocês. Vai ter um momento de indicação, de recomendação, para vocês entenderem o que é que a Neo Valor, a HNC, tem recomendado para vocês e o porquê de alguns ativos, tá? Até para vocês pegarem isso, que já foi bem analisado e bem escolhido, para vocês mesmos analisarem e verem o que vocês acham, tá? Então, tem esse momento lá no final, então fique até o final aí. Eu queria abrir aqui agora, antes de abrir, obviamente, eu queria perguntar se o Matheusão, o Vitor, ou mais alguém aí da Neo Valor tem algo a complementar. Se não, eu abri uns 15 minutinhos aqui para dúvidas. Boa. Eu acho que eu vou compartilhar aquela imagem da média do rentabilidade dos... Joga duro. Mete bronca aí. Eu acho que é bacana. Boa. Vou até compartilhar ela aqui, ó. Tá vendo aí? Tá, tô vendo. Boa. Essa imagem mesmo, galera, que eu tava falando mais cedo. Deixa eu até... deixar aqui, tirar esse quarta-feira. Acho que é isso aí. Deixa eu pôr nesse lado. Essa é uma imagem, galera, porque ela traz a média setorial dos dividendos recebidos. Então, tem, igual o Pipo falou, os fundos de recebíveis imobiliários, os FOFs, a parte de tijolo, lajes, galpões, renda urbana e shoppings. E ele consegue trazer uma média de cada setor, quanto que está recebendo. E você pode perceber que a grande maioria é mais do que 9%. Todos, praticamente. E aqui tem o PVP, o PVP também setorial. Então, é uma imagem bacana para quem quiser tirar um print ou anotar, aproveita, tá? Eu gosto, eu não vou me estender tanto, eu gosto de fazer até uma comparação de fundos imobiliários com imóvel, tá? Eu vou só... Você tem algo para complementar? Porque eu vou fazer uma explicaçãozinha bem rápida aqui. Pode jogar duro, irmão. Achei excelente, por sinal, essa comparação.
Boa. Por que que eu gosto? Por que que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês, pessoal? Quando a gente tem um imóvel, vamos pensar num imóvel aqui de 500 mil, 300 mil, o mesmo valor investido em fundos imobiliários. Quando a gente fala de imóvel próprio, você tem, de acordo com o índice que mede a receita que você tem dos imóveis por região, é em torno de 0,3 a 0,5, tá? por cento ao mês. Isso em imóvel, tá? Então aqui deixa eu até escrever imóvel para não confundir. E aqui... Não está aparecendo. Ah, não está aparecendo. Boa. Deixa eu até tirar. Vou compartilhar minha tela, galera. Aqui. Agora acho que vai. Estava escrevendo aqui. Então, 500 mil. Agora foi, agora foi. Boa. E 500 mil também em fundos imobiliários. E aqui, imóvel. Quando a gente fala de investimento... Desculpa, Matheus, não preste Pode atenção, falar. galera, que é uma dúvida de muita gente, tá? Então, essa explicação é fenomenal, tá? Então, Bacana. preste atenção todo mundo aí, tá? Quando a gente fala de um imóvel próprio, de acordo com o índice, é em torno de 0,3, opa, de 0,3 a 0,5%. Beleza? E quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente já tem uma discrepância aqui, porque a gente pode ser um pouquinho mais ousado e falar de 0,6 até 1%. Dá para buscar mais? Dá. Eu até seria um pouco mais conservador e colocaria 0,8%. Tá? Deixa eu até escrever novamente aqui. E colocaria 0,8%. E aí aqui nós temos várias diferenças que acabam pesando. Eu não vou falar qual que compensa mais, eu vou falar quais são as diferenças e eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Tá? Quando a gente fala de imóvel próprio, nós temos aí a vacância, que conforme o Pipo falou, é quando o imóvel não está alugado. Tá? Você está, entre aspas, perdendo dinheiro, porque você tem que pagar todas as despesas daquele imóvel. Nós temos aqui 10% da imobiliária. Nós temos aqui, eu até levo em consideração, a dor de cabeça que você tem com o inquilino, que isso aqui, em alguns casos, é mais tranquilo, em outros casos, dá vontade de bater na cabeça da pessoa. A parte de imposto de renda também pega. Eu posso ficar listando o dia inteiro. E aí eu vou para a parte... Aí tem a diversificação, que são pontos mais importantes, e a liquidez. Tá? Eu vou ficar só nesses exemplos. E aí eu vou para a parte de fundos imobiliários. Quando a gente fala de fundos imobiliários, deixa eu até apagar essa anotação que fizeram aqui. Cadê aqui? Clear. Boa. Quando eu vou para a parte de fundos imobiliários, aqui, nós temos vacância? Temos, muito pouca. Tá? Então, a vacância eu nem levo tanto em consideração, tá? Então, a gente poderia até arriscar. Tem 10% da administradora? Tem, só que a administração de fundos, ela não é tão agressiva assim, tá? Então, você também não leva tanto em consideração até a parte de administração. Você tem dor de cabeça? Putz, eu estou terceirizando a minha preocupação para um gestor que é profissional, que faz só aquilo, ele fica comprando e vendendo imóveis, procurando oportunidade o tempo inteiro, igual o Pipo falou, gestão ativa. Então, eu vou ter dor de cabeça? Putz, não. Imposto de renda, eu vou ter. E aqui é um ponto importante. Esses 3 passos é a cerejinha do bolo. Quando eu falo de fundos imobiliários, você tem isenção do imposto de renda nos recebíveis. Então, aquele aluguel que você recebe por mês, aquele dividendo que cai na sua conta todos os meses, como que eu recebo isso? Cai na tua conta e você faz o que quiser. A ideia é sempre somar com o valor que você coloca mensal ou
enfim, para potencializar, mas não vou entrar nesse mérito. Então, você tem isenção de imposto de renda, tá? Você é isento. E aqui já começa a ficar interessante. Quando eu falo de diversificação, eu não preciso nem falar, porque o Pipo já deu uma aula, que a diversificação ela acontece com uma maestria magnífica, né? Então, você tem uma diversificação, você não fica alocado somente em um produto e aquilo fica mais atrativo. Se acontecer alguma coisa com o seu imóvel, putz, você tem um imóvel, você tem 500 mil alocado em um produto e não fica interessante. Aqui você consegue diversificar em N tipos de fundos imobiliários, em N setores, e aí a coisa fica mais interessante. E quando eu falo de liquidez, aí sim fica bacana. Por quê? Você tem aquele dinheiro líquido, de certa forma. Você compra um fundo de investimento hoje e você quiser precisar do dinheiro, claro que aqui você tem que entender a variação, tá? Então, tem aqui a variação, que é a movimentação do preço do ativo, tá? Mas você tem liquidez. Precisou quando você tem um imóvel, você precisou do dinheiro, até você colocar para venda e vender, você não consegue, você vai vender o imóvel cheio, 500 mil. Na parte de fundos imobiliários, você pode vender 50 mil, 100 mil, você pode vender o quanto você precisar. Você não consegue vender o banheiro da tua casa, a sala da tua casa. Você tem que vender o imóvel todo. Então, você tem liquidez, você tem a diversificação, você tem aí, de certa forma, uma facilidade nessa venda. Que em 2 dias, vendi o fundo imobiliário hoje, daqui 2 dias o dinheiro está na tua conta, você pega e cumpre seus afazeres. Qual que vale mais a pena, Matheus? Putz, aí é você quem vai decidir. Eu prefiro muito mais fundos imobiliários. Tanto pela diversificação, pela isenção de imposto, pela liquidez do produto e por todos esses critérios que eu acabei de passar e por toda essa aula que o Pipo passou, tá? Putz, mas aí tem outro, dá para eu comprar um imóvel, colocar ele para alugar com a receita, pegar e comprar um outro imóvel. Tem N tipos para você trabalhar. Mas eu consigo fazer isso com muito mais facilidade se for dentro da bolsa. Pela diversificação e por tudo isso. Acho que é isso que eu tinha que passar para vocês aqui agora, tá? Vou parar de compartilhar. Eu não vi as perguntas. Se tem alguma pergunta, acho que se você quiser abrir, Pipo, para a pergunta agora. Separei algumas aqui, deixa eu ver aqui umas bacanas para responder. Deixa eu só subir aqui. Eu tinha pego alguns aqui, só que eu perdi. Deixa eu ver. Eu vi uma. A partir de quanto que eu posso investir em fundo imobiliário? Cara, o Pipo acabou de mostrar um. Isso foi uma pergunta da... Não me recordo, porque eu respondi para ela no chat. O Pipo acabou de mostrar um fundo que custa R$ 9,52. Putz. Você pode ver no próprio Fund Explorer, lá em cima tem a cotação atual. Isso. Mas, galera, não tem de tudo quanto é tipo, tá? Como o Matheus falou, tem de 9, tem de 10, tem de 50, tem de 100, mas tem para tudo quanto é tipo de economia, tá? Perfeito. Aqui, ó. Tem uma pergunta que eu anotei aqui, eu vou fazer para você, Pipo. Manda. Que eu tinha anotado antes de começar. Sem problema. Você analisa periodicamente... Eu estava nela também. Mete bronca. Você analisa periodicamente, faz transição de recurso entre ativos ou adota algum critério para venda ou mantém igual às ações? Então, como é que eu faço? Tá? Eu foco sempre em comprar mais para o médio e longo prazo. Então, eu não analiso periodicamente tão periódico assim. As ações, eu dou um espaçamento maior, até porque a gente precisa, né, do quartil sair, né, dos relatórios trimestrais. O fundo imobiliário, ele tem relatório mensal, então ele tem uma frequência maior. Mas eu gosto também de dar um espaçamento, porque 1, 2 meses não vai dizer muita coisa. Eu dou uma olhada no relatório, que é um resumo, só para entender o que está acontecendo, dou uma olhadinha ali no Fundos Explorer. Mas, geralmente, a minha análise acaba sendo mais bimestral, trimestral, mas de vez em quando eu olho mensalmente, tá? Fundo imobiliário eu evito fazer transição, mas sim quando acontece algo muito sério. Então, se eu ver que os fundamentos, a vacância
que o motivo pelo qual eu comprei aquele fundo, ele está se desfazendo, eu começo a realocar. Eu me reposiciono, eu vendo e me posiciono em ativos melhores ou mais bem posicionados, tá? Eu não faço, vamos dizer assim, né? Não vendo fundos imobiliários mais caros, porque ele não tem esse costume de valorizar tanto. Eles valorizam também no longo prazo, mas eu não tenho o costume de olhar muito cotação. Mas, obviamente, quando eu vou comprar, eu faço a avaliação ali para sempre estar comprando os mais baratos, tá? Mas minha ideia, sim, é manter como ações até o ponto no qual ele sai do meu princípio. Sai do meu princípio de avaliação, aí eu posso realizar para poder fazer um ajuste na carteira ali, tá bom? Isso sou eu, tá, galera? Lembrando que não tem certo e errado. O certo é o que funciona para você, tá? Boa. Acho que é bem por aí mesmo. Acho que é uma ideia mais saudável para sua carteira, né? William, de quanto em quanto tempo seria bom fazer aportes? William, mensalmente eu acho que é show de bola. O Matheus não pode dar a visão dele ali, mas eu acho que mensal é uma frequência fenomenal. Se você consegue todo mês ter a periodicidade de estar aportando ali, como eu falo, né? Como eu sempre falo em todas as outras lives. Eu, particularmente, a primeira coisa que eu faço no mês é o aporte. Eu tenho um boleto que eu imprimo do meu banco digital chamado Pipo do Futuro. É a primeira coisa que eu pago esse boleto, que é o quê? A transferência do dinheiro para a corretora. Transferir para a corretora, pau, já pego, já aloco já. Então, pelo menos mensalmente, eu acho que é bacana, tá? Boa. É isso aí. Primeiro você tem que pensar assim o porquê que você investe, né? E aí você tem que responder essa pergunta. Putz, eu estou investindo para ter uma independência financeira, para ter uma liberdade geográfica. Por que que eu estou Exatamente. investindo? Igual o O Pipo falou, Juarez. ele Desculpa cria aí, um irmão, desculpa. boleto Vou falar. Vou falar. para o Pipo do futuro. Como que você quer estar daqui X tempo? E pensa que isso ele vai te trazer uma receita mensal. Em muitos dos casos, em questão de fundos imobiliários, ele vai te trazer uma receita mensal, tá? E essa receita mensal, essa renda passiva, ele vai conseguir te proporcionando uma certa liberdade financeira no passar dos tempos. E quanto tempo você quer que essa independência financeira chegue? Em quanto tempo? Daqui quanto tempo? Isso vai depender da sua capacidade de poupar, da sua capacidade de gerar renda para ir aumentando isso. Então, o quanto antes você ir se pagando, ao invés de ficar gastando com besteira, com bobeira, é mais interessante. Top, Tá? isso aí, concordo. Uma pergunta muito interessante do Juarez, uma pergunta de quem está mais avançado, por sinal. FIIs também paga juros sobre capital? Não, Juarez, por quê? O FII ele é um imóvel. Juro capital, sobre capital, quem paga são as empresas, no caso, as ações da Bolsa. Por quê? Porque o dividendo, no caso da ação, vem baseado no lucro. Quando a gente fala de aluguel, é um dividendo também, que é um provento. Porém, os FIIs não pagam juros sobre capital porque justamente eles não têm como eu posso falar? É diferente de uma empresa. Quando você abre um capital inicial, esse capital vai subindo e você pode descontar isso no resultado financeiro. No fundo imobiliário, não. A única renda que vem de você é dos aluguéis, tá? Que no caso, os proventos são os dividendos, tá? Boa. Coloquei a minha casa, tem até aqui o J. Carlos. Coloquei uma casa de aluguel à venda para investir com vocês. Já vi outras apresentações que valem a pena. Ou melhor, vale a galinha inteira. Essa foi boa. Mas é mais ou menos por aí. A partir do momento que você vai pesquisando e vai entendendo um pouco mais sobre fundos imobiliários, cara, no meu ponto de vista, faz sentido isso. Tá? Eu consigo ter essa dinâmica, essa facilidade de movimentar o recurso e possível receita entrando com mais frequência do que se eu tivesse um imóvel. Ah, ter imóvel é um mau negócio? Não. É um outro formato de investimento. Tudo aqui que pinga na sua conta com uma renda passiva é investimento. Tá? É você que tem que avaliar qual que é mais atrativo e interessante para você. Exatamente. Uma Vamos lá, excelente quem pergunta aqui da Tatiana. Como tenho manda? certeza que o imóvel existe e não Eu é ia falar golpe? ela agora. Isso é fenomenal. Você tem duas opções, Tatiana. A opção mais difícil, que é você pegar E um viram o imóvel. aviãozinho, ver o endereço e chegar lá para ver o imóvel, é uma opção, que por sinal você pode fazer isso. Tem todos os imóveis, tem endereço, local, foto, metragem, tem tudo lá. E a segunda opção é o seguinte, todo relatório, só para vocês entenderem, tá? Tem um órgão chamado CVM, que é o Conselho de Valores Imobiliários, que é o que fiscaliza toda a Bolsa de Valores, tá? Então, para se gerar um relatório sobre um fundo imobiliário ele tem uma gestora e uma administradora. Para essa gestora e administradora gerar um relatório,
tem que passar pela auditoria da CVM. Então, se tem um relatório e ele existe, é porque foi fiscalizado e esse imóvel existe, tá bom? Mas, obviamente, se você quiser também fiscalizar pessoalmente, é possível, tá bom? Boa. Já respondendo a respeito de conta, eu vi que tem bastante pergunta que pode abrir conta, tal. Eu já vou falar sobre isso já, tá? Só ver se tem mais alguma coisa de fundos. Dividendos são mensais? Sim, são mensais. Na verdade, o que acontece? Os dividendos, eles são trimestrais. Porém, a maioria, eu nunca vi nenhum fundo imobiliário, o Matheus aí, ou o Vitão pode me corrigir, mas eu nunca vi nenhum fundo imobiliário que não paga mensal. A obrigação do fundo imobiliário é pagar trimestral. Mas os fundos imobiliários, por cultura e por costume, eles adiantam o pagamento para vocês mensalmente, tá? Por lei, Pipo, só fazendo Pode um falar. adendo, por lei eu acredito que seja semestral. Semestral, maravilha. Então, semestral. Semestral. Falei errado, semestral. Mas, é igual você comentou, cara, Isso. a grande maioria eu não vi um fundo que Eu também pague não. aí, que não pague mensal, né? Porque eles entenderam que eles tendo pagamento mensal, eles conseguem ter muito mais pessoas investindo Exatamente. naquele tipo. Mas por lei é semestral, tá? Comprando ações seria um risco maior. Aí vai de você fazer uma variedade na sua carteira, tá? Depende do qual, o que você está buscando. Matheus, uma pergunta que estão fazendo muito aqui. Se quem é de fora do Brasil pode investir na Neo Valor? Já vou responder essa pergunta para deixar todo mundo mais claro. Tá. Investimento na Neo Valor para pessoas que não têm residência fiscal aqui. Quem pode abrir conta na Neo Valor? Quem tem residência fiscal, CPF e um telefone aqui, tá? Matheus, eu não tenho residência fiscal no Brasil. Infelizmente, por hora, não tem jeito, tá? A gente já está vendo isso para que outras pessoas, a gente tem muito cliente da Angola, muito cliente de fora, muito. A gente sabe, a TradeStar, nós fazemos palestra aí em toda a região. Eu sei porque eu vim da TradeStars. Eu fui aluno TradeStars lá no passado, então eu entendo essa angústia, de certa forma, de vocês. Putz, eu quero começar a investir no Brasil, é um mercado assim fantástico, muita oportunidade de ganhar dinheiro, tá? Mas para quem não tem residência fiscal aqui no Brasil ainda não tem jeito, tá? Taxa de juros influencia nos fundos imobiliários, Pipo? Quer que eu Sim. respondo? Pense que, seguinte, galera, pense o seguinte, o que é a taxa de juros, tá? Ele pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente, tá? Tem uma influência geral e tem a influência, como eu posso falar, pontual. Pense o seguinte, renda variável, vamos pensar na macro influência, tá? Renda variável. Vamos falar um pouquinho agora do que a gente fala muito ali na parte do trade. Quando eu tenho uma renda fixa com a rentabilidade, entre aspas, garantida, com o risco baixo, pagando muito, o que é que você vai fazer? Você vai para a renda fixa ou você vai ficar se arriscando na renda variável? Sacou? Então, a tendência dos investidores é migrar da renda variável para ir para a renda fixa. Entende? Então, com isso, pode acontecer uma migração ali de pessoas de fundo imobiliário para a renda fixa. Porém, como tem muito fundo de investimento imobiliário que é atrelado também à taxa de juros, pode ser que esses específicos também tenham um salto e possam acabar se beneficiando. Tá? Depende muito do momento, depende muito do ativo, mas pode ser que sim, pode ser que não. Visão macro, não. Visão pontual, pode ser que sim. Tá? Vamos pensar assim, a pessoa que ela tem... Vamos pensar numa construtora, que ela vai fazer um imóvel. Ela consegue pegar empréstimos agora em taxa de juros alta? Seria melhor? Ou em taxa de juros baixa? Pegar empréstimo com juros mais baixos ou juros mais altos? Então, impacta de certa forma. Agora, com taxa de juros alta, o empréstimo fica mais caro. Ela não vai pegar o dinheiro e, pum, construir de uma vez, pagar tudo à vista. Não, ele vai negociar, e então vai ser uma taxa de juros negociada. Então, hoje, a Selic estando lá em cima, interfere também para a construção, nas construtoras, diretamente.
Quando abaixar, fica mais atrativo. A parte de construção vai ser mais atrativa, a parte de aluguel vai ficar mais atrativo, porque vai ficar mais barato, o dinheiro começa a girar, então, sim, influencia, sim. Deixa eu ver quem está comigo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu anotei uma aqui. Quanto teremos que pagar para a Neovalor administrar nossos investimentos? Nossa assessoria aqui não tem custo, tá? É assessoria grátis. Então, o pessoal da tribo aí, para quem não é da tribo, também não há custo a nossa assessoria. Beleza? Então, aproveitem, sugue os meninos aí de Canudinho, o Vitor, Tiago, Timóteo, eu, a Eli, a Ju, aproveitem que a gente está aqui para te ajudar nessa estruturação de carteira e no acompanhamento dos seus investimentos. Nossa, choveu de pergunta aqui, Pipa, me ajuda aí. Tô vendo aqui agora, tô vendo separar uns também. Vamos deixar um exemplo, nós vamos passar fundos de alguns exemplos aqui de fundos imobiliários, o Vitor já ele vai comentar. Eu acho que você já podia até falar, Vitor. Isso que eu ia Aproveita falar, aí, acho que seria interessante, já pode para a meter gente junto, já né? não estender muito, que a gente já passou de 1 hora aí tranquilo. Pode já passar. Se apresente aí, fala com a galera. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo aí perfeitamente? Vou me apresentar para vocês. Algumas pessoas aqui já me conhecem, né? Eu venho prestando assessoria aí para uma boa parte da galera que está presente. Eu sou assessor aqui da Neovalor Investimentos. Eu praticamente faço todo esse primeiro atendimento, né, de vocês, os que estão chegando, os que vão chegar e os que já estão aqui presentes, né? A gente faz essa análise de perfil, estruturamento de carteira. E hoje eu vim trazer aqui para vocês algumas oportunidades, né? Além dessas análises que o Pipo e o Matheus fizeram, nós estamos com algumas ofertas públicas, né, em fundos de investimentos. E eu vim trazer essas oportunidades para vocês também dar uma olhadinha, né? E caso vocês tenham interesse em participar, a gente ainda tem algumas oportunidades. Vou explicar para vocês o que é uma oferta pública, né? Uma oferta pública representa uma oportunidade das empresas, né, que estão em crescimento, captarem recursos para investir em novos projetos. Então, algumas análises, né, que o Pipo acabou fazendo, esses fundos eles estão fazendo essa oferta pública, eles estão captando, né, novos recursos para poder expandir, né, o fundo, então trazer mais rentabilidade, mais liquidez, mais dividend yield, trazer, né, alguns inquilinos que têm um AAA aí, tem nome no mercado, né, tem uma constância e um equilíbrio para dentro desses fundos. E eu vou explicar para vocês aqui quais são essas 3 oportunidades. Para quem já tem conta, né, conosco aqui da Neovalor, na Guide, com certeza já recebeu essas ofertas por e-mail, alguns já até receberam, e quem não é, né, quem ainda não tem conta, que vai iniciar seus investimentos aqui conosco, eu vou passar também um pouquinho para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre essas oportunidades. O primeiro que a gente tem é o Kinea, né, o AgroFiAgro, que é o KNCA11. Não está compartilhando, tá, Vitão? Eu vou mandar no chat ali as informações. Tá bom. Pensei que tinha compartilhado. Eu não vou compartilhar, eu só vou passar as informações, porque, na verdade, eu esqueci que a live era aberta e acabei não fazendo um slidezinho ali para mostrar para a galera. E esse KNCA11 é um fundo de investimento, né, do agronegócio. Então, ele está abrindo, né, essa oferta pública e o valor mínimo para você poder investir, né, você vai precisar entrar nessa oferta pública adquirindo 10 cotas, pelo menos. E aí o valor mínimo, né, de entrada é de R$ 1.036,60. E aí, com esse valor, você consegue adquirir 10 cotas desse fundo de investimento, né? E também o valor de mercado dele, ele está um pouco acima, né, desse valor de R$ 136,60. Se você for comprar no mercado, né, comprar, por exemplo, uma cota apenas, o valor sairia, em média, ali de 1.060, ou seja, você teria um
um acréscimo em 10 cotas de quase R$25 a R$26. Então, através da oferta pública, além de você adquirir um fundo de investimento, né, na parte do agronegócio, é um fundo de investimento que tem excelentes rentabilidades aí também, bem abaixo do que realmente ele está, né, no mercado no momento. O outro fundo é o que o Pipo veio analisando, né, que é o GALG11, que é um fundo de investimentos de tijolos do setor logístico. O investimento mínimo dele também é ali em torno de R$ 94,70, o valor da cota. E para você poder entrar e participar da oferta pública, você também precisa adquirir 10 cotas, né, desse fundo. E eu esqueci de falar duas coisas. O perfil é moderado para você conseguir entrar, né, nessas ofertas, tem que ter pelo menos o perfil moderado. E o encerramento das reservas, eles vão até o dia 19 do GALG11 e do KNCA11 ele vai até o dia 29 do 12. Tá? Então, quem tiver interesse, tem até essas datas aí para fazer a reserva. E uma outra oferta pública, né, que a gente vai trazer para vocês é o SNEL 11, que é um fundo de energias limpas. Né? Esse fundo é novo, ele ainda não iniciou no mercado. Então, o investimento, né, o valor da cota, ele vai se iniciar por R$100 cada cota. E também para você fazer parte desse fundo de investimento, né, você precisa comprar o valor mínimo de cotas, que seriam 5. Então, com R$500, você já consegue adquirir cotas desse fundo, né, um fundo novo, mas ele é uma casa, né, a gestora é muito boa, a gente já fez uma análise também prévia, então vale a pena também se posicionar nessa opção. E o encerramento das reservas também vai até o dia 19 do 12, tá? Então, a gente tem essas 3 oportunidades. Acredito para quem já é cliente nosso aqui da Neo Valor, né, da Corretora Guide, já recebeu essas oportunidades por e-mail, ou se não recebeu, vão receber em breve, né, porque a data de se posicionar está chegando, então, provavelmente, quem não recebeu vai receber. E os clientes novos também que fizerem a abertura de conta, provavelmente ainda consiga receber a tempo o material explicativo e o demonstrativo, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, só entrar em contato com a gente aqui, eu, Thiago, Timóteo, ficamos à disposição aí para ajudar vocês, montar carteira, estrutura e fazer esse alinhamento de fundos de investimento, ações, renda fixa, que vocês precisarem aí na parte de investimentos, a gente está aqui para dar todo o suporte necessário a todos, tá bom? Passo a bola aí novamente para o Matheus. Boa. Bom demais. Galera, então, para a gente finalizar, eu sei que tem mentoria do Jackson agora às 8h30. Vou falar sobre a Corrida do Milhão. O que é a Corrida do Milhão? É um projeto que a gente toca junto com o Carlos, que é da carteira da Lu. Quem é Lu? Lu é a namorada do Carlos, a esposa dele lá, que ele publica, ele faz todos os investimentos publicamente, tá? Então, tudo que ele movimenta, todas as operações, compra e venda, operações estruturadas, tudo. Qual que é o objetivo dessa carteira? Sair de 0 a 1 milhão e ter uma renda passiva de pelo menos de 7 a 10 mil reais. Tá? Hoje essa carteira se encontra com 150 mil reais. A gente vai chegar a 1 milhão aí até 2030. Tá? Quem precisar, quem tiver interesse, quais são os requisitos, os pré-requisitos para participar dessa mentoria? Então, eu vou passar agora para vocês, deixa eu só abrir aqui. Precisa ter conta com a gente, né? Eu perdi aqui, cadê? Eu perdi seu chat, achei. Precisa ter conta com a gente, precisa ter uma conta de pelo menos R$1.000 na Neo Valor, tá? E se comprometer com a gente e com você mesmo. Por quê? Porque você vai fazendo aportes mensais. Putz, Matheus, eu preciso fazer aportes mensais de R$1.000 todos os meses? Não, tá? É o aporte inicial de R$1.000 e aí os próximos você vai fazer com a quantia que você conseguir. Tem clientes que conseguem 20, 30, 50 mil, tem clientes que conseguem 100, 200, 300. Não tem um valor fixo, somente a entrada dos R$1.000. Vai ser para a gente esse pagamento? Não, vocês vão transferir esse valor para a conta de investimento de vocês, vão fazer investimento para vocês, mas é só para a gente conseguir um volume inicial, para conseguir movimentar e vocês conseguirem ter uma visão de como é já estruturar uma carteira
saudável, tá? Pode começar com menos? Pode. Você pode começar a investir a partir de qualquer valor, mas para entrar na mentoria tem que ser a partir de R$1.000, tá? Então é se comprometer com a gente e com vocês, principalmente, porque esse investimento está sendo para vocês, na conta de vocês. Então, tudo é de vocês. E ainda tendo o nosso suporte, tá? O que você vai ter aqui de benefício? Essas lives que nós fazemos, a gente chama analistas, a gente chama o head da Guide para trazer informações sobre mercado, a gente traz a gente vai trazer o Luiz, a gente vai falar sobre as operações, o Carlos vai mostrar todas as operações que a gente faz na carteira da Lu, então é algo público para quem participa dessa mentoria, tá? O objetivo é de chegar realmente a 1 milhão antes de 2030, né? E nós vamos chegar. E a ideia é que a gente chegue nessa quantia e tenha vários milionários com a gente aqui. Então, já tem uma tropa muito grande junto com a gente. Tem algum problema se eu faltar um mês e não conseguir depositar? Não, a gente também não leva tanto a ferro e fogo, mas faltou 1, 2, 3, aí infelizmente a gente tira fora. Tem que se comprometer, tá? Porque a pessoa que não está comprometida com ela mesma, a gente não quer, eu não quero nem que você seja nosso cliente. A gente dispõe do nosso tempo para ajudar, para estruturar uma carteira, para seguir com vocês. Então, o mínimo que a gente pede é que você tenha esse compromisso com você mesmo. Beleza? Eu vou mandar aqui agora para você abrir sua conta, qual é o passo a passo, tá? Da corrida do milhão. Então, tá aqui no chat, os pré-requisitos. Vou mandar o passo a passo de abertura de conta agora também. Então, quem tem aí, copiam essas mensagens, aproveite. Vai abrir vaga já para a corrida do milhão? Não. Eu vou passar agora o link de quem tem interesse de participar da corrida do milhão. Nós precisamos que vocês se inscrevam na lista de espera da corrida do milhão. Porra, Matheus, quando vai abrir? Janeiro a gente já quer abrir, porque janeiro vai ter muita novidade, tá? Então, quem tem interesse de participar da corrida do milhão, preenche esse formulário. É um formulário bem breve, com nome, telefone, alguns dados, para que a gente consiga entrar em contato com você quando abrir, tá? E aí sim, você conseguir entrar nesse grupo fantástico nosso aí, beleza? Obrigado todo mundo que participou. Agradeço de coração, Pipo, Vitor, Timóteo, Tiago. Acho que todo mundo aí, a gente conseguiu trazer grandes informações. E foi só uma pílula do que a gente faz na corrida do milhão, tá? A gente sempre traz informações assim e o mais incrível, fica gravado para vocês conseguirem ver e rever sempre que precisar, tá? E tem o nosso suporte aqui também, beleza? Pipo, quer complementar com algo aí? Quero sim, por gentileza. Galerinha, antes de mais nada, é um prazer estar sempre aqui com vocês, é uma honra estar passando esse conteúdo para vocês. O meu objetivo, tanto na Trilhas quanto aqui na Neo Valor, é passar o máximo de conteúdo para agregar na vida financeira de vocês, para que vocês alcancem o objetivo de vocês. Então, queria agradecer pela presença de cada um, principalmente quem ficou até o final, tá? Coloca em prática, abra a conta na Neo Valor. Essa galera aí é fenomenal, essa equipe aí, essa tropa realmente é mais do que bem preparada para poder te auxiliar nessa parte de investimentos, tá? Então, quem não abriu ainda, comece, tá? Então, o importante é começar. Ah, Pipo, tenho 30, 40, 50. O importante é começar. Comece. Eles vão te ajudar com todos os seus objetivos, entender seu perfil. Então, basicamente, alguém pegando na sua mão ali para poder te ajudar com o seu patrimônio, sua aposentadoria, liberdade financeira, o que seja. Fechou? Mais uma vez, muito obrigado. Do próprio exemplo do Carlos, né? Que começou com R$100, cara. Putz, posso começar? Cara, o Carlos começou com R$100 lá em 2008, se não me falha, 2008, 2010. Cara, o exemplo está dentro de casa. Está aqui, ó. Né? Então, você pode começar com o valor que quiser. Lembra, você está comprando a sua independência financeira, não a minha, não a do Pipo. Então, o quanto antes você começar, o quanto você adiantar e gerar receita aí, comprar sua independência financeira é melhor. Boa. Matheusão, Aili, Thiago,
Timóteo, o Vitão, muito obrigado aí pela oportunidade de todos vocês mais uma vez. Podem contar comigo sempre e vamos para cima. Obrigadão, galera. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Pipo, novamente aí. Valeu, Vitor, galerinha. Timóteo, a galera que ficou em peso. Valeu, Moacir. Moacir é nosso assíduo ali, ele sempre está em todas as lives. É um cara fenomenal que já está fazendo investimento há muito tempo, já entendeu essa estrutura e toda essa parte que a gente passa. Obrigado por todos. A live vai ficar gravada. Eu vou ver depois de disponibilizar para todos, tá? Inicialmente vai ficar para a galera da Corrida do Milhão, mas eu vou ver se eu consigo disponibilizar para todos. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus aí. Valeu, tchau, tchau.